logo pela manhã, durante a Convenção Batista Brasileira em Gramado, houve a propaganda desse filme por se tratar de uma produção norte-americana muito bem recebida naquele país, uma produção cristã que aborda a vida de Paulo, mas não naquela época em que Paulo viveu. Trata-se de um filme sobre a vida do apóstolo Paulo nos dias de hoje, como Paulo se portaria no dia de hoje. E há uma forte exortação a que os irmãos não apenas assistam a esse filme nos cinemas, mas possam levar também uma pessoa não crente para que através do filme se abra uma oportunidade para evangelização. Não somente pela crítica, mas no mínimo será interessante, porque essas produções são sempre instigantes para, como mote, utilizarmos isso na evangelização daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós temos uma nota triste, uma nota de falecimento, pois faleceu o irmão, o senhor José Luiz da Silva. Ele era pai da irmã Josélia. Devemos, portanto, orar pela família enlutada para que Deus conforte os corações dos familiares. Destacamos a realização do acampamento Conexão Capunga 2015, que será realizado no dia 2 a 5 de abril. E as inscrições já começam hoje para esse acampamento dos jovens. Maiores informações podem ser obtidas no salão Edésio Guerra, para que a logística necessária seja providenciada. Nós temos também a relembrar que o Grupo Somos Um já está recebendo doações para o próximo bazar missionário e o grupo espera a contribuição, a colaboração de todos. A programação do Somos Um já será retomada a partir do dia 14 de março, com a celebração dos aniversariantes do primeiro trimestre, além do recolhimento de cestas básicas. Lembramos também aos irmãos que este mês de março é o mês de missões mundiais e a igreja está engajada nessas atividades e contaremos inclusive com a presença em nossa igreja de um missionário, conforme está anunciado em nosso boletim, o pastor João Marcos Barreto Soares, que é diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Lembramos também que as Mulheres Cristãs em Ação, na MCA, desenvolveram uma programação especial a partir da próxima quarta-feira, dia 11 de março, às 15 horas. Estará sendo comemorado o Dia Internacional da Mulher, que é hoje, e o Dia da Esposa de Pastor. Nossa igreja preparou também uma programação especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Fazemos o registro pelo seu dia especial nesta manhã, mas a programação especial alusiva a esse dia será realizada no culto noturno, que será inteiramente dirigido pelas mulheres de nossa igreja. Mas nesse contexto estão sendo convocadas todas as mulheres, adolescentes, jovens, adultas, as integrantes da boa idade, para participarem de um grande coro do Jubileu de Álamo, dos 90 anos da MCA Capunga. No próximo mês de abril, nós teremos a retomada desses ensaios, que são realizados às quartas-feiras, às 17 horas, e às sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Mas os homens também têm uma programação ativa, não somente as mulheres. A Sociedade Missionária de Homens da Capunga convida a todos da Igreja da Capunga para o culto de gratidão pelos seus 7 anos de organização, na próxima quarta-feira, dia 11 de março de 2015, no templo daqui da igreja, às 19 horas. Todos estão convidados. Nós fazemos um aviso especial com relação ao 12º Congresso da Família, que ocorrerá dias 22, 23 e 24 de maio aqui na nossa igreja, tendo como conferencista o pastor Dr. Silas Molochenko, cujo currículo consta no boletim. Atualmente é pastor da Primeira Igreja Batista de Guarulhos e tem sido uma bênção nessa área da família.
Essas maiores informações poderão ser obtidas nos grupos familiares, nos conhecidos GFs. E também existe um quadro no nosso boletim onde constam os bairros em que os irmãos podem encontrar os GFs em funcionamento com os respectivos líderes e sublíderes para se engajarem neste belo trabalho. Ainda no contexto da família, consta uma bela foto do Hotel Canários de Gravatá, bem convidativa, conclamando a todos a participarem do encontro anual de casais de nossa igreja, que se realizará de 23 a 25 de outubro. O aviso é feito com muita antecedência para todos poderem se programar, inclusive fazer o parcelamento desse investimento. Maiores informações com os irmãos Moisés e Luciene. Registramos que, como de praxe, nesse período, nós teremos o programa logo de manhã em um horário diferente, às 6h55 da manhã, pela TV Tribuna, Canal 4, Recife, além das atividades normais da igreja, como o culto de oração e os encontros de jovens e adolescentes aos sábados, 19 horas. Queremos registrar uma especial palavra de gratidão aos pregadores. Hoje pela manhã pregaria o pastor Esdras Gaspar, mas ele precisou submeter a uma pequena cirurgia de catarata e, por recomendação médica, não pôde se fazer presente para evitar risco de infecção. Mas de plano foi convocado o pastor Silas, que aceitou se deixar usar por Deus para nos trazer a mensagem que o Senhor tem preparado aos nossos corações. Nossa palavra de especial agradecimento ao pastor Silas Pereira, que é missionário da Junta de Missões Nacionais e pastor da Primeira Igreja Batista em Porto de Galinhas, que é uma igreja filha da Capunga. E à noite, na programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, teremos a participação também da professora Deise Santos Correia de Oliveira, todos já conhecem, que será devidamente apresentada à noite. Nós registramos também um agradecimento especial da irmã Giselda Almeida Cavalcante. Ela agradece por duas razões. Primeiro, agradece a Deus a sua aprovação através do Enem para o curso de Letras com concentração no idioma inglês, da língua inglesa, na Unicap. E agradece também, junto aos seus familiares, em face da ordenação ao pastorado de seu irmão Edésio Cordeiro de Almeida, que terá lugar na Igreja Evangélica Batista de João Pessoa, no Jaguaribe, próxima terça-feira, 10 de março. É um agradecimento especial, pois Giselda se sente regozijada por ter um pastor na igreja, já que ela foi a primeira convertida e hoje existe um pastor no seio de sua família. Registramos o nascimento no dia 3 de março deste ano, do pequeno Heitor Gabriel, que é neto do irmão Natanael e da irmã Javan, filho de Poliana e Hamilton. A família capunguense está muito feliz com a chegada desse infante. Oremos para que ele seja uma bênção na sua família e na nossa igreja. Chegou-nos aqui às mãos um aviso com relação à presença de 2 visitantes. Aqui consta que são membros da Igreja Presbiteriana em Bonito. Trata-se do irmão Heraldo Nunes Rocha e da irmã Valdilena Nunes. Gostaria de saber se eles já se encontram aqui no templo, para que ficassem de pé, a fim de que os conhecêssemos. Caso já tenham chegado, se coloquem de pé, estão ali atrás, sejam muito bem-vindos. Vocês receberão um cartão por ocasião de sua passagem em nossa igreja, mas certamente existem outras pessoas que nos visitam pela primeira vez. Gostaríamos de pedir a todos aqueles visitantes a gentileza de se colocarem de pé, para que possamos conhecê-los também. Você que pela primeira vez está na nossa igreja, fique de pé, para que possamos conhecê-lo. Muito bem, algumas pessoas já se colocam de pé, sejam muito bem-vindos. Vocês também receberão um cartão como lembrança de sua passagem por nossa igreja. Queiram, por gentileza, preencher a parte de trás do cartão, que é destacável, entregar a qualquer membro da comissão de recepção, para que possamos manter contato com vocês. Há ainda 2 pequenos avisos.
Aqueles irmãos, membros da igreja, que desejarem receber os relatórios financeiros mensais em meio eletrônico, devem fornecer à secretaria da igreja, a irmã Neide Abreu ou a irmã Bárbara Isis, o seu nome completo e o respectivo e-mail, o endereço eletrônico, para o qual será enviado o relatório financeiro em meio magnético em formato PDF. Com essa medida, que já foi aprovada em assembleia já há 2 meses mais ou menos, estamos operacionalizando essa remessa e asseguramos não somente a desejada transparência, mas também protegemos o meio ambiente ao evitar a impressão dos relatórios em papel e ainda reduzimos gastos, sendo, portanto, uma medida bem-vinda. E estamos convocando para uma brevíssima reunião, logo após o culto da manhã, na Sala dos Diáconos, os membros da Comissão de Finanças. Será uma reunião muito rápida e, além dos seus componentes, também devem participar os seguintes irmãos: Leila Veloso, da Comissão de Celebrações, o irmão Herbert Cordeiro, da Administração, Manuel Clóvis, tesoureiro, a irmã França Cleia, ministra de Educação Religiosa, e o irmão Milton Santos, segundo vice-presidente, para tratarmos de uma pauta única, que será bem rápida, mas precisamos já fazer uma breve programação. Nós agora oraremos silenciosamente ao som do prelúdio e logo depois daremos sequência ao nosso culto com o introito bíblico que será lido, conduzido pelo pastor Roberto Santos. Convido a igreja para que em pé possamos juntos lermos um introito bíblico extraído ao nosso boletim de Apocalipse 4, verso 8, que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Vamos expressar a nossa adoração ao Senhor, ao Santo Santo, Pai bondoso, conforme consta no nosso boletim. Cantemos. Santo
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nos reunimos neste local com firme propósito de adorar o Teu nome, de realmente todo o nosso ser dizer a Ti que nós entendemos e reconhecemos que o Senhor é santo. Tu és o Deus que sonda os corações, conhece a nossa vida no íntimo. Não há nada que possamos esconder de Ti. Não há nada na nossa vida que fique oculto de Ti. Mas Tu, na Tua soberania, Tu nos amou e nos tirou da onde estávamos na solidão e nos trouxe para o Teu seio. E é por isso que estamos aqui, porque no Teu seio somos confortados e recebemos do Teu amor, que nos nutre e que nos alimenta. Que esta manhã, Senhor, todos os cânticos, todas as orações, a palavra desta manhã, possa ser, Senhor, de tal forma a trabalhar no coração de cada pessoa individualmente que aqui está, ou que nos escuta pela rádio, que nos escuta pela internet. Que Tu possa falar, Senhor, e possa levar aquilo que vem de Ti para cada vida, porque Tu és o Deus que sonda e o Deus que nos ama. Por isso nós Te louvamos, e é por isso que nós chegamos à Tua presença com cânticos espirituais. É por isso que nós recitamos a Tua palavra. É por isso que nós invocamos o nome do Teu Filho Jesus. Assim, confiante nisso, Senhor, é que nós estamos aqui para cultuar o Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Ouviremos o coro Capunga entoando louvor ao Criador, música de Ralph Manuel. E na sequência teremos o momento de oração. Formou
No nosso boletim de hoje temos 2 textos que falam do dia de hoje, o Dia Internacional da Mulher. Gostaria de chamar o Dr. Milton Santos, diácono, segundo vice-presidente da nossa igreja, e a irmã Leila Denise, para receber os aniversariantes desta semana. Você já viu o seu nome, já pode vir aqui à frente. Repito, Leila Denise Barreto. Mas eu destaco hoje Cláudia Salles Gonçalves, Isanete Lins de Carvalho, Maria Lielda Bezerra de Melo, Raquel Almeida Cavalcante dos Santos, Sandra Valéria Wolverson Batista. São as mulheres da nossa igreja que aniversariam hoje. Para que 2 homens que aniversariam hoje não fiquem chateados, eu também falo. Cláudio Bezerra de Melo e Matilde Tavares de Araújo. Faço um outro destaque para terça-feira, dia 10, aniversaria a irmã Lenira Fernandes de Luna. Ela foi por muitos anos educadora cristã da nossa igreja, ministra da educação cristã da nossa igreja, e no dia 10 ela completa 80 anos. Então nós só estamos gratos a Deus pela vida da irmã Lenira e também pela vida de todos os demais aniversariantes. Se esta semana você faz aniversário de casamento, também poderá vir aqui à frente. Estaremos orando por você. Algumas irmãs nossas, devemos orar por elas. O caso da irmã Adna Porto Freitas, Laura Vaz Assis, Laurinha, Elizabeth Penha, ela será submetida a uma cirurgia amanhã, no Hospital Esperança. Irmã Maria Edilene será submetida a uma cirurgia na terça-feira. A irmã Cleonice Melo, devemos continuar orando pela sua recuperação. Eliane Rezende Assete, Laura Ferreira Lima, Marta Peixoto, devemos continuar orando pela sua recuperação. Eva Lúcia Guimarães, Ângela Maria Gabriel da Paz, Josélia Rosendo, Edinha Melo, Zuleika, Dione Aquino, Lígia Fontes e Isa Carvalho. São irmãs que estão na nossa relação de oração. Devemos orar por elas. Destaquei porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas leria alguns nomes de homens que ao lado deles tem mulheres que precisam ser fortalecidas, precisa também das nossas orações. Caso do pastor Sidney Leite, voltou ao hospital, devemos continuar orando pela sua saúde. Pastor Antônio Napoleão se recupera de cirurgia. Fernando Peixoto está hospitalizado. Pastor Samuel Santos ainda no hospital, devemos continuar orando para esta família. O irmão Wilson Campos, o irmão Fernando Valadares, irmão José Salvador Filho, pastor Esdras Gaspar, pastor Marcelo Pedro, ele esta semana foi submetido a um cateterismo, está conosco, devemos orar por ele. Agora eu gostaria que todas as mulheres ficassem de pé, para termos uma ideia do quanto nós devemos ser gratos a Deus. Deus abençoe vocês, Deus dê sabedoria a vocês, para ajudar seus esposos, seus namorados, seus noivos a ter uma vida diante do Senhor. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti por essas vidas que estão de pé. São as mulheres da nossa igreja. Não todas, porque algumas estão em outros departamentos trabalhando, mas pedimos ao Pai que Tu as abençoe, Tu dirija as suas vidas, que elas sejam, como mostra a Tua palavra, mulher virtuosa, e quem a encontrar possa dizer, ou quem já encontrou possa dizer: eu encontrei essa mulher virtuosa, a mulher que serve ao Senhor, uma mulher sábia, temente a Deus.
Nós somos gratos pelas suas vidas. Nós também, Pai, nós colocamos diante de Ti os aniversariantes desta semana, pedindo a Deus que dê sabedoria, pedindo a Ti, Senhor, que dirija cada momento de suas vidas. E que também, Senhor, Tu estejas visitando a cada pessoa que foi lida aqui o seu nome, que está em casa, está nos hospitais, que seus leitos sejam afofados, suas dores sejam diminuídas, sua saúde seja restaurada, para a honra e glória do Teu nome. Pedimos, ó Pai, Tu continues a falar aos nossos corações no decorrer deste culto, através da Tua palavra lida, dos cânticos e louvores a Ti, e da Tua palavra ser apresentada. Nós agradecemos por esse dia estar aqui na Tua casa, e nós pedimos mais uma vez, dirija, ó Pai, a vida das mulheres da nossa igreja. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, é necessário que muitas vezes nós estejamos trazendo a consciência que estamos reunidos exatamente por causa do amor de Deus por nossas vidas. Fez com que Jesus Cristo derramasse o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Mas esse amor, ele precisa ser multiplicado. Nós precisamos, com amor, pensar naquelas pessoas que ainda não têm Cristo como Senhor e Salvador. E esta é a nossa missão. Convidamos os irmãos diáconos para realizarmos esse trabalho. Através dos dízimos e ofertas, nós manifestamos o nosso amor e o nosso crer e viver. Em João 14, 21, Jesus, após anunciar a vinda do Espírito Santo, ele diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É ali onde eu me encontro.
mais com encosta, com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Realmente, irmãos, precisamos realmente proclamar que é o melhor lugar no mundo é o nosso Salvador. Fazer com que as pessoas entendam que Cristo é o Senhor e Salvador. Convidamos o irmão diácono Lucas Chaves para nos levar a Cristo em oração de consagração dos dízimos e ofertas. Em 2 Coríntios 9, nós lemos o seguinte: enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade, a qual por nós reverte em ações de graças a Deus, porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos pela esta manhã que tu nos dás ao teu povo, como servos teus, de estar na tua casa de oração. Graças te damos pelo este culto que tu recebes neste momento. E neste momento também te pedimos uma bênção especial pelos dízimos e pelas ofertas trazidas pelo teu povo. Abençoa aqueles, ó Deus, que puderam trazer e aqueles que trarão em outra ocasião, e que sirva para o sustento do teu reino aqui na terra e para a evangelização do teu povo. Todas essas bênçãos te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Convido a igreja a ficarmos em pé. Antes da leitura responsiva, meus irmãos, eu vou tomar a liberdade de, em 10 segundinhos, deixar a minha palavra de carinho por todas as mulheres. Dizer às mulheres, todas que estão aqui presentes, que eu tenho 3 mulheres muito especiais na minha vida: minha mãe, minha esposa e minha filha. Mas tem a quarta, que são todas minhas irmãs em Cristo Jesus. Sei que vocês são valorosas, e como pastor de missões, eu quero dizer que eu gostaria muito de contar com vocês no Ministério de Missões. Quem sabe umas viagens missionárias só com mulheres. A leitura responsiva está extraída do livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Queiram sentar-se. Nós vamos louvar a Deus com o número 471 do cantor cristão Vitorioso.
Bom dia a todos e a todas, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã. É sempre bom estar de volta à nossa igreja mãe e poder compartilhar desta comunhão juntos com os amados irmãos. Eu trago o fraternal abraço da nossa igreja, a PIB de Porto de Galinhas, e também da PIB em Pojuca, a qual pastoreio interinamente. Eu quero dizer para as mulheres, eu não estava decidido a falar isso, mas depois que o pastor Benevando então pediu para vocês ficarem de pé, eu senti então a presença feminina como não é? Em nossas casas, lá na minha casa pelo menos são 3, a minha esposa e as 2 filhas, então eu já vejo essa questão da quantidade ao favor delas, mas nesta manhã não só a vossa beleza, mas a quantidade das mulheres aqui presentes, que Deus as abençoe ricamente. E eu quero deixar para vocês os versículos do capítulo 31 de Provérbios, a partir do verso 10. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã e em vossas vidas. Nós estamos meditando nesta manhã sobre o que Deus tem para falar aos nossos corações e usando-nos como instrumentos em suas mãos para falar aos corações das pessoas. Na carta de Paulo escrevendo 2 Timóteo capítulo 3 e o verso 17, você pode acompanhar, na verdade vamos repetir porque já foi lido nesta manhã. A Bíblia diz: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E onde lê
homem, também se ler mulher. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela graça e misericórdia derramadas sobre a minha vida. Me usa como instrumento nas tuas mãos, e que hoje, nesta manhã, possamos ver salvação acontecer nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Já é de conhecimento de todos nós o tema da Convenção Batista Brasileira para este ano: integralmente submissos a Cristo. E também não é novidade para a família capunguense o tema da campanha para este ano da Igreja Batista da Capunga: crer e viver. Eis a questão. Então nós vamos unir esses dois temas nesta manhã, e pensarmos, refletirmos e recebermos de Deus a mensagem para os nossos corações. Quando cremos e vivemos integralmente submissos a Cristo, coisas inevitáveis acontecerão em nossas vidas. Você ouviu bem? Quando cremos e vivemos integralmente submissos a Cristo, coisas inevitáveis acontecerão em nossas vidas. Em uma de suas palestras e estudo bíblico, o pastor Russell Shedd, nesta última convenção em Gramado, ele falou a respeito desse tema: vivendo os valores do reino. Não pretendo maximizar o tema, mas utilizo como ponto de partida para a nossa mensagem nesta manhã, e explicar por que começo a dizer que quando cremos e vivemos integralmente submissos a Cristo, coisas inevitáveis vão acontecer na nossa vida. Primeiro, descobrimos os valores do reino. E essa palavra descobrir não está apenas o ato de você abrir a Bíblia e descobrir, lendo a palavra do Senhor, alguns valores de Deus, alguns valores do reino dos céus. Também não é por simplesmente você ouvir uma palavra, ouvir um sermão, uma pregação, a falar sobre os valores do reino, mas descobrir está dentro de um processo pedagógico, de ensino e aprendizagem, onde durante o viver, lembra? Crer e viver. Durante o viver, nós vamos descobrindo os valores do reino. Quando Jesus começou a explicar aos seus discípulos, encontramos isto no livro de Mateus capítulo 5, o sermão intitulado As Bem-aventuranças. Palavra de Jesus. Aqui começa o maior momento de instrução espiritual e escritural jamais dada na história de toda a humanidade. Jesus começa dizendo assim, abre aspas: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, aqueles conscientes da pobreza moral, porque deles é o reino dos céus. Queridos, os termos e padrões deste reino são tão altos e absolutos, que para entrar neste reino é preciso nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, você vai encontrar um episódio, um diálogo de Jesus com o fariseu chamado Nicodemos. E ele começa a elogiar Jesus, dizendo que, mestre, ninguém pode fazer estes milagres se Deus não for com ele. E Jesus não
se deixa levar pelos elogios de Nicodemos, mas vai logo ao ponto. Só pode ver o reino aquele que nascer de novo. Nicodemos. Jesus não perde tempo em responder os elogios, mas vai ao ponto. É repetindo as primeiras palavras do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Quando Jesus começou a ensinar as bem-aventuranças, ele falou sobre estas palavras, sobre estes padrões morais e espirituais. Quando teve o diálogo com fariseu Nicodemos, ele não perdeu tempo, foi logo falando, alertando sobre esses padrões espirituais e morais. Quando penso em crer e viver integralmente submissos a Cristo, penso nas palavras de Jesus, porque ele me leva a pensar sobre isto também, os valores do reino. Começa por aqui, conhecendo, compreendendo e aceitando os padrões dele. Queridos, a lista dos valores do reino são grande. Não vou discorrer sobre isso, porque isso é apenas o primeiro ponto da mensagem. Mas um detalhe muito interessante, muito importante para nós aprendermos, é que esses valores, eles são pré-requisitos entre si. Se você conhece as bem-aventuranças, e você lembra da primeira: bem-aventurados os pobres de espírito. Enquanto nós não aprendermos isso na nossa vida, enquanto nós não aprendermos que os nossos padrões morais, socialmente falando, estão aquém dos padrões do reino dos céus, e enquanto não vivermos esta luta em nossa vida e decidirmos pelos padrões dele, nós não podemos ler, nem conhecer, nem tampouco compreender a segunda bem-aventurança descrita nesse sermão. Só então, sermos aprovados na primeira bem-aventurança, é que podemos nos matricular na segunda, no segundo valor do reino. Eles são pré-requisitos entre si. É por isso que, no afã de conhecer e de receber todo o conhecimento de Deus em nossas vidas, nos encontramos lá na frente, não entendendo as coisas, não entendendo o circunstancial, não compreendendo o valor da nossa vida, totalmente nas mãos do Senhor, ansioso pela vida, insatisfeito pelo que já tem, porque não fomos aprovados lá no primeiro valor. Queridos, quando cremos e vivemos integralmente submissos a Cristo, não uma submissão oral, mas uma submissão intelectual e prática. Não uma submissão que apenas eu declamo, mas uma submissão que não me deixa pensar diferente do que a palavra do Senhor quer que eu pense. Assim se põe na maneira de pensar sobre sua vida e sobre os vários termos que nós formamos a nossa vida, que seja em família, que seja no trabalho, que seja na escola, na faculdade, na nossa empresa. Nós temos que estar com a nossa mente submissos à mente do Senhor, porque a maneira que eu penso vai mover as práticas, vai acontecer as ações. Seria uma luta por demais insana pensar e agir diferente que pensou. Por isso a submissão, ela deve ir muito mais além do que cantar, falar ou dizer que é submisso a Cristo, mas põe a sua mente, meu querido amado irmão e irmã, a estar submisso a Cristo, a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fiéis a Cristo, no capítulo 7, verso 19, diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo falando
aos irmãos de Corinto sobre a natureza pecaminosa que habita no homem. Não é fácil, irmãos. Não é fácil passar da primeira bem-aventurança, não. A nossa mente tem que estar totalmente submissa a Cristo, porque é uma luta interna muito grande. O apóstolo Paulo viveu isso. O bem que quer fazer, isso não faz, mas o mal que não quer fazer, isto ele faz. Claro, queridos, aqui está explicando sobre a natureza pecaminosa que nós temos, ainda que já convertidos a Cristo. Queridos, Paulo fala sobre a natureza pecaminosa que habita no homem. Eu quero dizer uma coisa a você, e eu queria que você não esquecesse disso. Força de vontade não vai fazer você descobrir os valores do reino. Só uma vida integralmente submissa a Cristo fará você compreender e, acima de tudo, estar submisso à vontade do Pai. Há muita gente com força de vontade de descobrir os valores do reino, mas isso não é suficiente. É preciso você acreditar, é preciso você crer que Deus tem o melhor para você, que Deus sabe o melhor, e se submeter totalmente a Cristo. Quando cremos e vivemos integralmente submissos a Cristo, descobrimos o valor da nossa fé. Segundo ponto da mensagem. Irmãos, se quisermos falar sobre fé, vamos ter que ler o capítulo dos heróis da fé, ou pelo menos conhecer o que está escrito em Hebreus 11, o capítulo dos heróis da fé. O escritor fala de muitos heróis, de muitos deles, mas eu gostaria de trazer o exemplo do nosso pai na fé, Abraão. Queridos, querer viver integralmente a Cristo, é preciso ter fé. Quando lemos a história de Abraão, nós encontramos um homem que teve fé e que, vivendo um estilo de um crente, ele aprendeu o valor, ele descobriu o valor da fé que tinha. Por isso, quando cremos e vivemos integralmente submissos a Cristo, nós vamos descobrir o valor da nossa fé. Irmão, minha irmã, a sua fé tem valor. Já descobriu isso? Como que descobrimos o valor da nossa fé? Quando lemos o capítulo 11 de Hebreus. Vou ler rapidamente aqui para meditarmos. Capítulo 11, o verso 8 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. O valor da fé de Abraão aqui é seguinte: pela fé, versículo 9, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. A fé de Abraão então começa a crescer aqui, o valor da fé. Abraão começa a entender o valor da sua fé, mas o texto não para, prossegue. Verso 11: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Abraão e Sara começam a compreender o valor da fé, o quanto agora cresceu. Mas chega ao ponto ápice, target da fé de Abraão, verso 17, está escrito: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuramente recebeu a Isaque de volta dentre os mortos. Queridos, meus irmãos,
Amados e queridos, não descobriremos o valor de nossa fé até experimentarmos no viver todo este processo do acontecer em nossas vidas, do circunstancial que muitas vezes nos deixam perplexos do que como isso pôde acontecer conosco. Meu irmão, até que você passe pelo vale, você não terá ideia do que é a sua fé. Até que você não passe pelas dificuldades, pelos obstáculos de uma vida comum, que vive neste presente século, os desafios, até que você não experimente ele, não só porque crê que eles existem, mas porque vive, você não vai descobrir o valor da sua fé. E eu não poderia deixar de ler este versículo 6 de Hebreus 11. Resume tudo sobre fé, quando diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você já descobriu o valor da sua fé? Quando cremos e vivemos integralmente submissos a Cristo, é um processo de muitos desafios, que até para agradar a Deus se torna um desafio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ao aprendermos com o exemplo de Abraão, vemos o valor da nossa fé em viver tudo o que Deus tem nos dado e tudo o que Ele ainda fará. Em cada obstáculo da nossa vida, queridos, uma oportunidade para acrescentar o valor da nossa fé. Você ouviu? Em cada dificuldade ou obstáculo na sua vida, transforme isso numa oportunidade de valorar mais a sua fé em Deus. Terceiro ponto da mensagem: quando cremos e vivemos integralmente submissos a Cristo, descobrimos o valor do nosso sofrimento. Segunda Coríntios, capítulo 14, o verso 17. Capítulo 4, 17, digo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Leve em vista da recompensa. Não está fazendo pouco caso do nosso sofrimento, mas comparando a leveza em vista à recompensa que haveremos de receber. O pior das aflições em nossas vidas neste mundo, irmãos, é leve comparados com a recompensa que Deus propôs e propõe a te dar. Momentânea, porque a recompensa ela é eterna, e o pior dos sofrimentos que vivemos aqui é passageiro. Durará alguns dias, alguns anos, algumas décadas, mas não passa disso. Não é para sempre. Não lembra aquela frase que você já ouviu dos seus conselheiros? Tenha fé, meu irmão, continue, isso passa, não é para sempre. O sofrimento está para a vida, irmãos, como o brilho está para as estrelas. O sofrimento faz parte do viver.
Nós não podemos ter uma relação com o sofrimento como se rejeitássemos. Você vai dizer, alguém de per si gostaria de sofrer. Será? Mas se cremos e vivemos integralmente submissos a Cristo, o relacionamento com o sofrimento é diferente do relacionamento com o sofrimento das pessoas que não conhecem a Cristo. Este relacionamento aqui nesta comunidade é uma, aí fora dessas portas é outra totalmente diferente. Ao ler e compreender a segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto, você vai perceber que ele quase pede desculpas aos irmãos pela forma que escrever a primeira carta, porque a primeira carta produziu nos irmãos tristeza e muito sofrimento, e quase Paulo beira a atitude de se desculpar. Mas ele diz que aquele sofrimento era mister, era necessário, era preciso, para que eles compreendessem o valor da salvação que estava sendo ministrado naqueles tempos, naquelas vidas. Queridos, a nossa relação com o sofrimento não deve ser de rejeitá-lo, mas de entender que Deus tem um propósito soberano ao permitir o nosso sofrimento. O seu sofrimento tem valor, sim, e é preciso você descobrir esse valor bem cedo, para não começar a murmurar em suas orações, para não fazermos longos pedidos desnecessários, se bem que Deus tem uma paciência muito grande, porque Ele é longânimo e Ele escuta todas as nossas orações, ainda que nos pedidos delas esteja inserido que Deus nos livre de sofrimento. O nosso relacionamento com o sofrimento deve ser diferente, como as pessoas interagem aí fora. Nós estamos falando de pessoas que creem e vivem integralmente submissos a Cristo. Olha, queridos, o exemplo master que poderíamos lembrar nesta hora é do próprio Jesus Cristo. Ele não negou o sofrimento. E quando estava no Getsemane, isso está escrito em Mateus capítulo 26, verso 39, ele diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Há exemplo maior de submissão a Deus como este, que ao experimentar o sofrimento na vida dele, teve a consciência de recebê-lo como coisa inevitável em sua vida, mas que isso fazia parte de um propósito eterno de Deus. Os seus e os meus sofrimentos são para nos levar mais à maturidade nesse viver com Cristo. Não são atos de masoquismo, são atos de bondade, de fidelidade, de um Deus que não nos desampara, seja em qualquer lugar ou qualquer situação que nós venhamos a conhecer em vida. Queridos irmãos, não tenham vergonha do seu sofrimento, ele faz parte de uma vida submissa a Cristo. Sabe, eu faço muito gabinete, e é normal quando as pessoas chegam para falar, para abrir o seu coração, e eu percebo nas entrelinhas a vergonha de externar o que está passando. Não tenha medo do seu sofrimento, ele serve, ele existe numa vida que está submissa a Cristo. Abra o seu coração. Cristo abriu o seu coração e disse: se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como Ele quer, mas como Deus quer. Essa deve ser a nossa atitude em relação ao sofrimento. Não tenha medo de sofrer. Eu sei que nós não queremos sofrer,
mas isso vai estar intrínseco na nossa vida, até a chamada do Pai. Não tenha medo de sofrer. Amanhecemos, dormimos ansiosos e amanhecemos desesperados, porque não queremos sofrer. Olhamos para o filho que tem 5, 6 anos de idade, 8, que está ainda no infantil, no colegial, e começamos a nos preocupar o que será no futuro desta criança. Olhamos para a nossa conta bancária, já não nos satisfaz. Olhamos para quantas empresas temos e o número delas já é insatisfatório. Olhamos para quantos empregos nós temos e isso já não satisfaz ao novo status quo da sociedade moderna. Quanta aflição, quanto sofrimento. Irmãos, que você aceite ou não, os sofrimentos fazem parte da vida. E o nosso relacionamento com Ele deve ser o mesmo que Jesus teve. Eles são ruins, eles nos fazem sofrer, mas precisa existir em nossa vida, para que compreendamos que nós não vivemos mais o nosso querer, o nosso eu, mas é Cristo que vive em nós. É os propósitos de Deus que serão realizados nas nossas vidas e na vida dos outros através das nossas vidas. Qual o relacionamento que você tem com o sofrimento? Deixa eu abrir um parêntese aqui. Sabe, você vai contar o seu sofrimento para alguém, ou alguém faz referência ao seu sofrimento, e você diz: olha, não me conta isso. Não me conta isso porque eu nem sei como eu venci essas lutas. Não fala isso para mim não. Não me deixa lembrar, porque eu nem consigo crer que eu passei por isso. Sabe o que você está dizendo para Deus? Senhor, eu não aceito sofrer. Você sabe porque você venceu. Você sabe porque você suportou a prova. Então, por que fugir? O apóstolo Paulo, ele não fugiu dos seus sofrimentos. Escrevendo aos Tessalonicenses, ele escreve de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, calorosa, como missionário, mas nas entrelinhas bem grandes, ele lembra àqueles irmãos que escrevia a carta em algemas, escrevia cartas preso. Ele não tinha vergonha do seu sofrimento, ele não tinha medo do seu sofrimento. Assim que, quando estamos em Cristo, nova criatura somos. O que passou é velho, já passou, mas o seu passado servirá de inspiração. O seu passado servirá para concretizar, quem sabe, uma fé nas pessoas que estejam ouvindo tua história e produzir nela fé e produzir nela vontade de viver. Há quantas pessoas que estão desistindo de viver, mas somos desafiados dia após dia a continuar tendo o sabor de viver, ainda que no mundo em caos, ainda que no mundo totalmente injusto, ainda que ao revés da palavra do Senhor. Nós somos chamados, se cremos e vivemos integralmente submissos a Ele, somos chamados para fazer a diferença. Somos chamados para aceitar o nosso sofrimento. Não tenha vergonha da sua história, é a sua história. Não tenha vergonha de falar sobre sua família, é a sua família. Fale, viva, testemunhe para a glória de Deus, porque foi Ele que te deu força para superar e força para vencer todas as adversidades que a vida te apresentou até agora. Queridos, para que tudo isso? Para que tudo isso? Senão para relembrarmos o que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, diz: para que o homem, e quando fala o homem aqui, está falando homem e mulher, de Deus seja perfeito,
e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus quer e deseja que todos nós estejamos preparados para toda boa obra. Descobrir os valores do reino, descobrir o valor da nossa fé, descobrir o valor do nosso sofrimento constituem passos indispensáveis para essa realidade ser constante em nossas vidas. Gostaria de terminar esse texto conforme o apóstolo Paulo terminou sua introdução aos irmãos de Corinto. Está escrito no primeiro capítulo de 2 Coríntios, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola com todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Irmãos e irmãs, vivendo, não deixem de crer, e crendo, não deixem de viver. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Quando os dias parecer difícil aos seus olhos, lembra que Jesus cuida de ti. Se os problemas e as tribulações parecem te sufocar, lembra, Jesus cuida de ti. Crer e viver integralmente submissos a Cristo, esta é a questão. Deus nos abençoe e nos guarde. Só com Jesus é que alcançamos consolo e conforto em meio ao sofrimento desta vida. Só com Jesus encontramos o consolo e conforto em meio ao sofrimento desta vida.